Olá, muito boa noite para os alunos que estão conosco, alunos e professores que estão conosco aqui ao vivo. Um bom dia para você que está acompanhando a estreia da Escola Bíblica Dominical às 9 horas da manhã, nesse domingo. E um olá para você que está acompanhando em qualquer outro horário, qualquer outro dia da semana, também aí estudando, refletindo na palavra de Deus. Nós temos meditado nessas últimas 11 lições no Evangelho de Lucas, acompanhando o Evangelho todo, capítulo a capítulo, geralmente trabalhando 2 capítulos por aula, com temas variados aos que os capítulos se propõem, e observando também todo o ministério de Jesus através, então, deste evangelho e dessa perspectiva. Uma coisa muito interessante é que o evangelho de Lucas, diferente de todos os outros evangelhos, é um livro de 2 volumes, ou são 2 livros aí, só que um com continuação para o outro. Então tem volume 1, volume 2. A continuação é o livro de Atos. Então, se você for ler a introdução, até vou dar aí um adiantamento da última lição, um spoiler da lição de número 13, a gente vai estudar o início ali do livro de Atos, do volume 2 ali, para você já ficar com esse desejo, com essa vontade de fazer essa leitura, fazer esse devocional próprio aí na sua casa, tá bom? Então, nós estamos aqui começando a lição de número 11, avançando ali para os capítulos finais. Hoje vamos trabalhar o capítulo 21 e um pouco do capítulo 22, que vai trazer aí esta narrativa do final do ministério de Jesus de uma maneira cronológica, se assim podemos dizer, de uma maneira até visível aos seus discípulos, né? Então, deixe aí sua Bíblia aberta lá em Lucas capítulo 21, capítulo 22, que a gente vai trabalhar com isso daí. Mas antes de mais nada, eu quero fazer uma pergunta aos alunos aqui que estão na sala, né? Qual seria a sua reação quando você descobre que alguém que você considera muito importante está indo vir tá vindo para sua casa? Então, como você agiria se você descobre que alguém está chegando, alguém que é muito importante, está chegando na tua casa? Pode falar. A primeira coisa que eu faço é correr para limpar a casa e arrumar a casa, para poder receber a pessoa, né? Se ela é importante, essa é a minha primeira reação. E também preparar uma refeição de acordo com o que a pessoa merece. Muito bem. Quem E, mais? e eu corro para obedecer todas as ordens que ela vai dar para mim. Tá certo, a gente tem um casal aí, então o casal vai preparando junto, né? Essa é uma coisa que a gente faz aqui em casa, eu chego pra Joyce e falo, tá, o que que você quer que eu faça, né? Igualzinho aí meu pai, né, falando, porque é isso mesmo, ela vai determinando ali, eu vou fazendo ali, como ela entende que deve ser recepcionado os convidados, né? Agora, uma outra pergunta, e se não deu tempo? Você mora num prédio ou você mora aí numa casa e a pessoa já tocou a campainha. A pessoa chegou, não deu para arrumar, não deu para preparar, não deu para fazer nada. A pessoa, você mora num prédio, a pessoa tocou o interfone ou bate palma na tua casa, você gritou quem é, a pessoa fala o nome e você fala, ih, qual que é o sentimento que você tem? Não deu tempo de preparar. Não é retórica a pergunta não, gente. Responde aí. Qual que é a reação? Qual que é o sentimento que você tem? Se ele é muito importante para mim, ele vai entrar em toda essa situação de preparar a comida ou sair comigo para ir buscar o que nós vamos comer. Eu estou numa fase muito intensa de facilitar o serviço da Emilce. Então, tudo que a gente pode ir facilitando, a gente facilita, quer comprando. Ela estava falando, estou querendo fazer sopa ontem. Aí falei, tá, vamos passar no mercado. Aí da sopa virou pizza. Aí falei, mas pizza não é um negócio legal. Aí vi que eles tinham acabado de colocar sopas lá no Sonda. Aí eu fiz 2 tipos de sopa e trouxe para ela. E ele e ela gostaram muito de ter a sopa para os dois comerem. É bem verdade que meu pai queria as 2 sopas.
né? E aí nós falamos, não, quem está para Emilce, não dá para o senhor que tem muita batata, vai subir a sua glicemia, né? Mas o objetivo é exatamente facilitar o serviço, e eu não teria nenhum tipo de problema de parar e dar atenção à pessoa, e na hora de comer a gente vai e busca o que nós vamos comer. Eu quero ouvir de uma dona de casa agora. Dona de casa, Emilce, a casa está suja. A comida não está nem descongelada. A casa está bagunçada, dona Emilce. Se chegou a pessoa, você nem sabia que ia chegar. E qual que é a sua reação? Bom, primeira coisa que eu faço é receber a pessoa indiferente da situação. Que esteja a minha casa, se está arrumada, se está suja, eu vou receber. Porém, vou pedir 1000 desculpas e perdões e vou correr para dar um jeitinho enquanto o Salovi Júnior faz a sala. Qual que é o sentimento? Qual que é... Tocou a campainha, é aquela pessoa. O que vai no coração ali? Assustador, assim, um pouquinho, né? Você fica surpresa. Mas, para tudo se tem uma maneira de resolver. Para tudo. Por mais difícil que seja a situação. Muito bem. Eu queria o sentimento da dona de casa, porque a dona de casa é que vai trazer esse susto. Hoje nós vamos falar, como você já deve ter visto aí no título abaixo, o rei está vindo. O capítulo 21 é um dos capítulos mais relevantes para a vida cristã pós a ascensão de Jesus, pós a subida de Jesus aos céus. Porque este capítulo, essas informações que Jesus dá, ditam qual deve ser o sentimento ou a forma da gente viver a vida com Cristo. Então eu vou pedir a um dos alunos aqui para ler para mim Lucas capítulo 21, versículo 36. É o nosso texto áureo de hoje, o texto base da lição de hoje. Lucas 21, versículo 36. Quem achou pode ler. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Muito bem. Então, diante desse tema que nós vamos trabalhar hoje, o rei está vindo, é diferente da nossa casa. É como se você tivesse que estar o tempo todo com a casa arrumada. O tempo todo com a comida para o convidado mais importante pronta. Você já conseguiu pensar num negócio desse? Todo dia. Você não sabe que horas que ele vem. Então, se ele vem de manhã, você prepara aquele café da manhã bem reforçado. Se ele vem no almoço, aquele almoço. À tarde, aquele chá da tarde, aquele lanche da tarde. Vem à noite, aquele jantar bom mesmo, né? Aquele jantar da ceia de Natal, por exemplo, aquela ceia especial. Então pense, é o tempo todo estar preparado. E isso que Jesus vai trabalhar conosco no Evangelho, boa parte do capítulo 21, é a fala de Jesus aos seus discípulos. A gente vai trabalhar a partir do versículo de número 5, tá? Então, leia para mim aqui os versículos do capítulo 21, os versículos 5 a 7. Lucas 21, de 5 a 7. Pode ler. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Muito bem, o discípulo de Jesus, o crente em Cristo, o cristão, ele deve viver em postura de alerta. E esta pergunta que os discípulos fazem é o que vai dar ali toda a temática do restante do capítulo 21. Ele
praticamente inteiro, do versículo 5 até o versículo 38. Ele vai trabalhar isso. Isso também é registrado no Evangelho de Marcos e de uma maneira bem interessante, eu diria que até com um pouco mais de detalhes em Mateus 24 e 25. Então, se você quiser estudar esse trecho entre os teólogos é chamado de o pequeno Apocalipse de Jesus, a pequena revelação dos fins dos tempos que Jesus compartilha. Então, Mateus 24 e 25 tem um pouquinho mais do que Lucas está trabalhando. Marcos tem alguns outros detalhes a mais. Marcos, capítulo 13, vai ter alguns outros detalhes a mais. Então, eu convido você depois a fazer esse estudo. Mas olha só como que a pergunta fica lá em Mateus 24, 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e o fim dos tempos? Então, um pouquinho diferente de Lucas, mas no mesmo tipo de pergunta, eles perguntam quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer. Em Mateus, eles acrescentam ali, mas quando o Senhor vai retornar, qual vai ser o sinal da sua vinda? Então, esse é o sentimento de alerta. O sentimento de alerta não é quando vai terminar as coisas, ou quando Jerusalém, por exemplo, ou o templo em Jerusalém seria destruído. O templo em Jerusalém, historicamente, é registrado que foi destruído no ano 70 depois de Cristo. E ali, então, de fato, se cumpriu o que Jesus disse. Até hoje, não há pedra sobre pedra, nós temos apenas a parte de trás do muro do templo, que costumeiramente é chamado de Muro das Lamentações. Mas o restante não há absolutamente mais nada daquelas construções. Agora, há mais, porque eles não querem saber apenas de quando acontecerão algumas situações catastróficas em Israel. Eles querem saber como nós saberemos que o Senhor está voltando. É este sentimento que você, um crente em Cristo, você, um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus, está convidado a viver. Aquele que espera o seu Senhor, o seu Salvador, voltar. E está preparado para isso. A mesa está posta, a casa está arrumada, a refeição está feita. E aqui, então, Jesus vai começar a colocar alguns pontos. Então, o primeiro, atente-se aos sinais. Sinais naturais e sinais da história. Leia para mim aqui o versículo 9 até o 11. Então, é Lucas 21, de 9 a 11. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Muito bem. Então, um dos primeiros aspectos dos sinais dos fins dos tempos, ou então também do retorno de Jesus, da segunda vinda de Jesus, estão ligados a alguns eventos históricos e alguns fenômenos naturais. E ele vai colocar aqui, então, olha, vai ter muita guerra. Guerra de nação contra outra nação. Vão ter desastres naturais, terremotos, vão ter ali problemas sociais, fomes e pestes. E eu sei que tem muita gente que vai olhando os conflitos que nós estamos tendo agora no século XXI e vai dizer: Jesus está voltando. Este é um dos sinais que a gente tem que estar atento. Claro que se você olhar na história, estes sinais aconteceram com muita frequência. Então, se você olhar na história, você tem grandes períodos de fome e peste. Na Idade Média, por exemplo, você teve a peste negra que dizimou a boa parte da população europeia.
E ali foi tida como a pior epidemia, ou até como passou ali, então, a pandemia, uma pandemia daquela região, porque foi atravessando os reinos. Se você olha para o início do século XX, nós tivemos a gripe espanhola, só não foi tão percebida como uma grande pandemia porque os meios de comunicação não eram tão globalizados. As notícias demoravam para atravessar os continentes, por exemplo, não é igual hoje com a internet. E recentemente nós tivemos ali a pandemia do coronavírus, né? Guerras nós estamos tendo, então pense você vivendo no início do século XX, com a gripe espanhola e estourando a Primeira Grande Guerra. A Primeira Guerra Mundial, que nós chamamos, era chamada de não a Primeira Grande Guerra, era chamada de a Grande Guerra. Porque não se imaginava que teria uma guerra semelhante a esta. E nunca teve em proporções como teve esta guerra. E naquele tempo nós tivemos doenças, fomes e tudo mais. Mas a Bíblia nos fala para termos atenção. Olha, fique atento porque este é o início. Não é que agora Jesus vem. Ele diz aqui, é necessário, versículo 9, é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então não é, vai estourar a Terceira Guerra Mundial, Jesus volta. Não, o texto não está dizendo isso. Jesus está dizendo, esse é o princípio. Esse é só o começo. O segundo aspecto que nós temos que estar atentos, Jesus fala, não é só nesses sinais, senão realmente estaríamos confusos como muitas pessoas estiveram há 100 anos atrás, há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás, ou até mesmo no tempo dos discípulos, há 1970 anos atrás, ou um pouco mais que isso, quase 2000 anos atrás, quando o templo em Jerusalém, por exemplo, estava sendo destruído, e toda a região ali de Israel sendo devastada pelo Império Romano. Mas ainda há um outro ponto. Jesus começa, então, a dizer, além de se atentar aos sinais, você deve ter cuidado com o engano. Então, leia para mim aqui o versículo anterior, versículo 8. Lucas 21, 8. Ele respondeu, cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo, não os siga. Muito bem. Então, um dos aspectos, muito além de fenômenos naturais, problemas sociais, guerras generalizadas, enganadores surgirão, falsos cristos. Em Mateus 24, 24, Jesus fala dessa maneira, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Então, até mesmo dentro daquele que se diz um crente em Cristo Jesus, até mesmo esse poderá ser enganado, porque não será simplesmente um homem que diz, olha, eu sou Jesus. Não, é dito aqui, ele fará sinais e maravilhas. Ou seja, vai ter situação sobrenatural na vida daquela pessoa, sobre a vida daquela pessoa. Quem sabe algum sinal semelhante ao que Jesus realizou. Então, esse é um dos aspectos que a gente tem que ter muito cuidado. Cuidado com o engano. Cuidado com aquele que está pregando aquilo que Cristo não disse. Cuidado com aquele que se coloca no lugar de Jesus. E nem sempre vai ser tão simples assim. Nem sempre alguém vai dizer, eu sou Cristo, eu sou Jesus. Aliás, é muito provável que não seja tão simples assim. São pessoas que vão influenciar a muitos
e tem surgido cada vez mais com o advento da internet, com as mídias sociais hoje, o Facebook, o Instagram, o YouTube, o Twitter, WhatsApp e várias outras redes. Eu nem conheço todas, não. Essas daqui são as que eu conheço, deve ter mais um outro aí que eu não estou sabendo. Bom, tem o TikTok agora também. Mas cada vez mais surgem pessoas que arrebatam multidões, e multidões mesmo. Pessoas com 10 milhões de seguidores, 10 milhões de acompanhadores ali, vídeos com bilhões de visualizações, sim, um único vídeo com mais de 1 bilhão de visualizações. E muitas pessoas não vão afirmar que elas são Cristo, que elas são Jesus. Satanás é sábio nesse sentido. Eles simplesmente vão distorcer aspectos da palavra de Deus, palavras que Jesus colocou, disfarçando, não dizendo, não está errado, olha, mas também pode ser isso, olha, pode se acrescentar isso. Não é bem assim. Então, como eu estou preparado para a vinda de Cristo com relação aos enganadores? Conhecendo cada vez mais a Cristo. Como eu vou saber se aquilo que aquele homem ou aquela mulher estão falando, de fato não é o próprio Jesus falando? Conhecendo cada vez mais o que Jesus falou, porque um dos aspectos que nós vemos ali em João capítulo 14 é a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, Jesus declara sobre ele fará lembrar tudo que Jesus os ensinou, os ordenou. Então o Espírito Santo não vem trazer algo novo, diferente do que a palavra de Deus coloca. O Espírito Santo aponta para a palavra de Deus. O Espírito Santo aponta para a palavra de Cristo. Então, você não quer cair no erro, você não quer cair no engano, conheça muito bem a palavra de Deus. O apóstolo Pedro escreve na sua segunda carta, falando sobre as cartas do apóstolo Paulo. E ele fala como pessoas ali torcem ali a verdade e não conseguem entender o que o apóstolo Paulo está escrevendo. Ou seja, já naquele tempo, quase 2000 anos atrás, pessoas estavam distorcendo as palavras de Cristo. Não seria diferente hoje. Então, para estar preparado para a segunda vinda de Cristo, para o retorno do Rei, você deve conhecer muito bem a palavra do Rei. O terceiro aspecto que ele nos coloca aqui é: esteja pronto para a perseguição. Leia o versículo 12 e 13 para mim, por favor. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de rei e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Aqueles que, por seu exemplo, provaram a força e genuidade de sua fé em Cristo por sofrer morte violenta. Esse aí, a irmã não leu o texto bíblico, não. A irmã Elisa está com o meu esboço, viu, gente? Ela acabou de contar um pedaço do meu esboço. Sabe aquela parte? Eu dei que colocar o 13 aqui no é até roteiro. O testemunho. É só até o testemunho. Sabe aquela parte do roteiro de uma peça de teatro que está escrito dar risada, é a pessoa lê ali, dar risada, ha. Foi quase isso daí, né? Tudo bem, faz parte. A gente está fazendo ao vivo. Então, apesar de ser gravado, a gravação é ao vivo, não é ensaiado. Tá bom? Muito bem, queridos, mas pensemos o seguinte. Lembra que a gente falou agora há pouco sobre a questão do engano? Já desde os anos 60, prega-se entre os cristãos o evangelho da prosperidade.
Hoje, ele está ganhando uma nova forma. Hoje nós temos o evangelho do sucesso, o evangelho do sentir bem, o evangelho do que as coisas fazem bem, o evangelho do você vai conseguir. E não é isso que o texto bíblico fala. Quando Cristo estiver próximo do seu retorno, voltará, e eu digo voltará porque isso já aconteceu em toda a história. O que acontece é que isso reduz e depois aumenta. Voltará a acontecer uma perseguição a quem de fato é seguidor de Cristo. No primeiro século, nos primeiros 100 anos, principalmente a partir do ano 70, instaurou-se grande perseguição. Se você ler o livro de Atos, nós temos ali não uma perseguição por parte do Império Romano, nós temos uma perseguição por parte dos judeus e às vezes com o apoio das autoridades locais ali. Então, essa é a história que corre ali o livro de Atos. E aí você vai ver que tem momentos de calmaria à igreja e há momentos de perseguição intensa. E o texto narra bem dessa forma. A partir do segundo século, houve de fato uma perseguição oficial, onde a igreja existente da época tinha que viver escondida. Ainda há perseguição ao evangelho, mas não de uma maneira generalizada como houve no Império Romano. Há em alguns países, países da Ásia, países da América, inclusive da América do Sul, da América Central, algumas vezes por parte de governos, algumas vezes por parte de grupos terroristas, algumas vezes por parte de grupos criminosos. Então, ainda há essa situação. Mas aqui nós estamos observando uma situação muito provavelmente de perseguição generalizada a os seguidores de Cristo. Então, não, vida com Cristo não é só flor. Pelo contrário, Jesus ele deixa bem claro em João capítulo 15, como perseguiram a mim, perseguirão a vocês. Nenhum servo é maior do que seu Senhor. Então, nós temos que estar prontos para, de fato, a perseguição. Agora, olha que interessante, Jesus ele diz, esta será a oportunidade para você dar testemunho. E eu quero te dizer uma coisa, você pode estar pensando, então vai ser a oportunidade para eu falar de Jesus. É o que a gente pensa sobre o testemunho, quando a gente fala dar o testemunho, contar algo que Jesus fez. É um pouco mais forte que isso. Você sabe qual é a palavra testemunho no grego, que é usado na Bíblia, o grego koiné? Marturion. Vem justamente a palavra que você conhece como mártir. Mártir, ou martus, que era a palavra grega que era utilizada, martus é aquele que, por exemplo, provam a força e genuinidade da sua fé em Cristo Jesus por sofrer morte violenta. A palavra mártir tinha uma simples conotação de testemunhar, falar daquilo que você viu ou ouviu. Esse é o uso que se usa para a palavra testemunho hoje. Hoje, se você vai dar um testemunho num tribunal, você vai ter que afirmar daquilo que você viu ou ouviu sobre o fato. Não é tão diferente em relação ao evangelho. Se você dá um testemunho, você vai dizer o que Deus fez na tua vida. Então você presenciou isso. Você viu ou ouviu. Certo? Isso é o testemunho. A questão é que a palavra mártir ganhou força, até na língua portuguesa, porque as testemunhas de Jesus foram martirizadas. Morreram por causa do testemunho. Foram presas por causa do testemunho. Foram massacradas por causa do testemunho. Ou seja, Jesus está dizendo, vocês serão testemunhas, vocês falarão do que viram e do que ouviram, mesmo que isso te mate. Então, é uma oportunidade para dizer aos outros, mas é uma oportunidade, mas é uma situação de sofrimento que isso vai trazer. Então, andar com Cristo, estar pronto para a segunda vinda de Cristo,
é estar pronto a testemunhar em ambiente de perseguição, em situação de sofrimento. E aí Jesus continua a falar, versículo 14 e 15, dizendo o seguinte: mas convençam-se de uma vez que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria, a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Jesus já havia dito que isso aconteceria lá em Lucas 12:12. A gente até já viu esse texto, onde ele diz: pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Muitas pessoas usam, por exemplo, Lucas 12:12 para dizer: olha, fique tranquilo, você nem precisa estudar a Bíblia, você nem precisa conhecer, porque na hora o Espírito Santo vai lhe dar o que dizer. Só que essa verdade que Jesus coloca, esta fala, é em ambiente de perseguição, ambiente de prisão. Se você ler, por exemplo, Atos capítulo 4 e capítulo 5, Pedro e João estão diante do Sinédrio justamente falando aquilo que o Espírito Santo colocou a eles a dizer. Eles estão sendo julgados. Eles já haviam sido presos e eles estão com chance de serem açoitados e, mais à frente, eles são até, inclusive, ameaçados de morte. Então, nós vamos, sim, neste tempo, sermos cheios do Espírito Santo ao ponto de estar diante de indagadores, perseguidores, pessoas que nos colocarão contra a parede, e mesmo assim não conseguirão derrubar nossas palavras. Mas perceba que é um ambiente onde você está colocando sua vida em risco. Todos os aspectos da sua vida em risco para testemunhar do Evangelho de Cristo. Estar pronto para testemunhar é estar pronto para a vinda do Rei. Outra fala de Jesus estão aí nos versículos seguintes. Leia para mim aqui do versículo 16 ao versículo 19. Pode ler. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes, amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. E o 19 também. É preservando que vocês obterão a vida. É perseverando que vocês obterão a vida. Muito bem, muito bem. E aqui, então, Jesus encerra esta primeira parte aqui desta fala, mostrando, olha, mesmo diante do ambiente de perseguição, as coisas ficarão um pouco difíceis, as famílias vão se voltar contra vocês. Eu lembro de uma história do pastor Joed contando na Guiné-Bissau, em que um jovem de uma aldeia aceitou a Jesus Cristo, e a sua aldeia, que era uma aldeia que tinha ali religiões, bom, lá não é bem uma chamada de religião, mas é uma cultura de feitiçaria, espancou o jovem e expulsou ele da aldeia. Então, essa situação acontece até hoje em várias regiões do mundo com cristãos. No Brasil, isso aconteceu não de uma forma tão violenta, mas as pessoas muitas vezes não eram mais reconhecidas em suas famílias, não eram benquistas, era dito: você não é mais meu filho, você não é mais meu irmão, minha irmã, e eram, vamos dizer assim, expulsa da família no sentido de não quero mais convívio com você. Mas aqui ele fala num ambiente até pior, muito semelhante, por exemplo, ao que aconteceu no nazismo, onde vizinhos entregavam seus vizinhos, filhos que eram doutrinados ali pela doutrina nazista, entregavam seus pais que eram contrários ao regime nazista. Então, mais ou menos isso
é esse ambiente de terror aqui que é colocado. As pessoas odiarão você só por você dizer que você segue a Jesus Cristo. Mas Jesus diz: persevere. Aqueles que perseverarem obterão vida. É por isso que Jesus fala de uma maneira muito significativa aqui no Evangelho de Lucas, que aquele que estiver disposto, aquele que abrir mão da sua vida, ganhará. Mas aquele que não abrir mão da sua vida, a perderá. Aquele que está disposto a seguir a Jesus Cristo tem que estar disposto a segui-lo até o fim. Isso não vai custar só o dinheiro que tem na sua conta, por causa de algum processo judicial. Não vai custar somente os seus bens, tomarem os seus bens ou destruírem, como acontece no interior da Ásia, onde quando uma família aceita Jesus Cristo, eles vão lá e destroem a casa inteira da família. Então não é só nessa situação. Não, vai custar o que há de mais precioso, vai custar a vida. E ali ele está dizendo, Jesus está dizendo, quando estiver próximo da minha vinda, pessoas vão te odiar só porque você diz que segue a Cristo, mas fique tranquilo. Fique em paz, porque você está recebendo a vida que você jamais imaginou. E Jesus ainda vai nos dizer, olha, como você se prepara, então aqui é um quarto aspecto, como você se prepara para a vinda do rei, sabendo então como será a sua vinda. Então o rei está vindo. Leia para mim os versículos 27 a 31. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Ele lhes contou esta parábola. Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Jesus Cristo não virá como... Lembra que a gente falou, cuidado com os enganos. Jesus Cristo não vai voltar dessa vez como um homem simples que nasceu numa manjedoura. Não, dessa vez não. Dessa vez o plano de Deus é outro. Dessa vez a ação de Cristo vai ser outra. Então não vai ser só um milagre. De repente ele vai andar sobre o mar. De repente ele vai multiplicar pães, vai ressuscitar mortos. Não, dessa vez não haverá dúvida. Por isso, se você conhece a palavra de Cristo, se você conhece as suas palavras, não há como ser enganado. Ele vai vir em glória. Querido, não há quem consiga imitar a glória de Deus. Não há. Deus diz que ele não divide a sua glória, então Satanás não consegue imitar isso porque ele não tem isso. Pessoas podem imitar com palavras, pessoas podem distorcer palavras, pessoas podem realizar alguma coisa sobrenatural até, mas não, nada há semelhante à glória de Deus. E nos é dito, o Filho do Homem, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Então, não haverá dúvida. E quando isso acontecer, nós teremos então aqui, olha, essa fala é maravilhosa. Ergam a cabeça. Ergam a cabeça, pois estará próxima a redenção de vocês. Então,
o retorno de Jesus, para muitos, o fim dos tempos é um sinal de terror. Para nós, é sinal de redenção e de alegria eterna. Um outro aspecto que Jesus coloca: enquanto você está vivendo, enquanto eu ainda não retornei, enquanto você está vivendo aqui, então cuide da sua santidade. Olha o versículo 34, lê para mim aí o versículo 34. Tenham cuidado. Para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Lembra que a gente falou sobre ter a mesa preparada. Mas não é só ter a mesa preparada. É não ter a casa bagunçada. Então, Jesus fala, cuida da sua santidade, cuida do seu andar comigo. Tenham o cuidado, para que seus corações não fiquem carregados. Então, do que você está carregando o seu coração? Do que você está carregando a sua mente? Do que você está carregando o seu tempo? Com que você está gastando tempo? E aí ele vai dizer, olha, não gaste o tempo, não carregue com libertinagem. Libertinagem é você pegar da sua liberdade e fazer o que você bem entender. Você usar como você deseja, usar como você quer gastar. Ele até já dá um exemplo aqui sobre a bebedeira. Ah, então se eu não estiver bebendo, não tem problema? A bebedeira, querido, ele é um sinônimo da libertinagem porque é o estar fora de controle. Então, o problema não é só o beber e o embriagar, é tudo que te deixa fora de controle. Isso não colabora com a santidade. Lembre-se que parte do fruto do Espírito é o domínio próprio, ou seja, há controle sobre aquilo que você fala, diz e faz. Quando você se entrega à libertinagem, você se entrega ao descontrole. Se você for procurar ali um sinônimo para libertinagem, é isso. É agir de maneira descontrolada. E o último aspecto que ele coloca aqui, ele coloca então carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. Ansiedades da vida está muito contido ali dentro da parábola. Lembra da parábola, é chamada de a parábola do semeador, mas é a parábola que mostra os 4 tipos de solos. O solo entre a beira do caminho, entre as pedras, os espinhos e a terra boa. O solo à beira do caminho, o solo entre os espinhos e entre as pedras, é justamente sobre essas ansiedades da vida. As ansiedades da vida são as preocupações boas e preocupações ruins. Preocupações ruins são com as dificuldades da vida, o sofrimento da vida, as necessidades mesmo. Será que vai ter alguma coisa para eu comer amanhã na minha geladeira? Então, isso é parte do sofrimento. Enfermidade, nós sofremos com enfermidade. Preocupações boas. Será que eu vou conseguir fazer aquela viagem? Será que eu vou conseguir pagar o meu plano de assinatura? Será que eu consigo mandar o meu filho para a faculdade? São coisas boas. São coisas legais, mas tomam a nossa atenção e nos carregam. Qual o grande problema disso? Aí a gente vai achar que Deus não está conosco. Porque eu estarei preocupado só com coisas difíceis que estão acontecendo na minha vida. Deus não se importa com o meu sofrimento. Ou então, não, eu tenho muitas coisas para fazer, eu tenho muitas coisas a viver, então não dá para dedicar isso agora, a minha vida, a Cristo, ou ter essa preocupação. Pastor Salomão levantou a mão? Pode falar. No jornal da Record está aparecendo uma série sobre ladrões da sua vida. Interessante que quando surgiu a proposta dessa documentário, eu pensei sobre golpes da praça e tudo mais. Mas eles foram exatamente para coisas do cotidiano que a gente faz. Por exemplo,
noite passada, falou sobre o ladrão do sono. E aí uma mulher deu testemunho de que ela vai dormir com o celular, olhando as coisas, perto da 1, 2 horas da manhã, e às 4 horas levanta para começar o seu dia. E exatamente isso, você não tem consciência de que você não está pronta para viver o seu dia? Outros que ficam no celular, a somatória do tempo, alguns estão chegando a 5 horas de contato com o celular por dia. E aí mostra que no período de 1 ano, ele perde 2 meses só olhando o celular. Né? Então, são os ladrões que estão impedindo que você faça coisas para o seu bem, ocupando a sua mente com coisas que são danosas à sua vida e, principalmente, danosas à sua santidade. Porque quando eu me ocupo com todas essas coisas, eu não me ocupo em fazer a vontade de Deus. E isso que ele está dizendo, tenha cuidado para que o seu coração não fique carregado. Tenha cuidado que você não se torne uma pessoa com hiperativismo e sem nenhuma produção. Então, esse é a grande somatória dos dias de hoje. Muitas coisas se fazem e pouco se acrescenta àquilo que está sendo feito. Muito bem. Sabe que eu ouvi uma frase muito interessante recentemente, que Satanás ele tem trabalhado no século XX, no século XXI, com estratégias diferentes. Nem sempre ele vai colocar, aliás, bem diferente, olha, porque nós não vamos aqui fazer uma cilada para alguém, para matar aquela pessoa. Você tem muito isso no texto de Provérbios. Pessoas que tramam a maldade no sentido de, vamos lá. Isso acontece hoje em dia, claro, mas não numa proporção como era antigamente. Olha, vem aqui e entre nesse local aqui promíscuo, nesse local aqui, dessa forma. Não, ele tem atuado de uma maneira muito mais sutil, com distrações, como o pastor Saluvi colocou. Então, essa é uma das estratégias que ele mais tem utilizado. Ele não precisa tirar você de um local bom e colocar num local que você enxerga, não, jamais eu vou pisar naquele local. Não, jamais eu vou andar com esse tipo de gente, ou jamais eu vou ter esse tipo de conversa. Não, ele apenas distrai você, passando no seu celular a cada 10 segundos, fazendo alguma coisa, jogando alguma coisa, carregando seu coração de uma série de coisas que não tem a ver com a volta, com o retorno do rei. Jesus agora vai mostrando a narrativa do texto, do capítulo 22, vamos ao capítulo 22, eu vou trazer aqui, eu vou pular uma boa parte do texto, então eu espero que você tenha lido em casa, senão depois leia o 21 e 22, mas eu quero trabalhar num aspecto principal aqui da narrativa, onde Jesus agora vai ensinar os discípulos sobre memória, sobre mesa, e ainda assim tem tudo a ver com o retorno do rei, com a vinda de Jesus, a volta do rei. Uma das coisas que nós temos que observar para estarmos preparados para a vinda do rei é viver tempo de mesa. A gente começou essa aula falando sobre recepção. Você vê que coisa interessante? Eu perguntei para os alunos aqui, como você agiria se soubesse que alguém está preparando, que alguém está chegando. A irmã Emilce imediatamente falou, eu prepararia uma refeição, mas se a pessoa não veio para tomar um café? Se a pessoa não veio para almoçar? Ela veio para alguma outra coisa? Mas é por quê? Nós entendemos que boa recepção, boa companhia se faz ao redor da mesa. E não ache que isso é diferente da vinda do rei.
Olha o que Jesus vai falar agora, vai ensinar aos discípulos. Eu vou ler aqui dos versículos 14 até, vamos até o 20, ok? Eu vou ler Lucas 22, do 14 ao 20, está escrito da seguinte forma. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disseram-lhe, e lhes disse-lhes, perdão, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomem isto, partilhem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, isto é meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Um dos aspectos mais interessantes é como Jesus escolhe falar aos discípulos que eles deveriam lembrar do sacrifício, da salvação, da nova aliança que ele derramou a todos aqueles que o aceitarem, a todos aqueles que são chamados cristãos, a todos aqueles que são seguidores de Cristo. Ele escolhe uma mesa. E ele escolhe no compartilhar de uma refeição. Há algumas preciosidades aqui que Jesus está colocando. Primeiro, ele diz, olha, não comerei novamente dela até que se cumpra o reino de Deus. A gente sabe que os discípulos depois sentaram e cearam várias e várias vezes com esta ordenança de Jesus, porque o cumprir do reino de Deus que Jesus está falando é justamente a sua morte e ressurreição, e depois a sua ascensão. E aí, uma das falas mais bonitas que ele coloca está no versículo 17, dizendo, tomem isso e partilhem uns com os outros. Queridos, salvação é para ser partilhada. A vinda do rei é para ser partilhado. Igreja de Cristo é para ser partilhado. Por isso que a gente faz ceia com igreja. E não, eu não faço a minha ceia, eu vou fazer a minha ceia do jeito que Jesus ordenou comigo, aqui na minha casa. Nós, na Batista de Vila Matilde, nós fazemos aos domingos. Geralmente, primeiro domingo, mas tem mudanças às vezes, né? Mas eu vou fazer na minha casa, na terça-feira, aqui, eu. Não, isso não é ceia. A ceia do Senhor, ela tem que ser partilhada, ela é para ser vivida em conjunto, porque a salvação de Cristo, ela é partilhada. Nós, se queremos viver, presta muita atenção nisso. Você quer estar preparado para a vinda do Rei, para o retorno de Jesus Cristo, você tem que viver igreja. Ninguém, preste atenção, ninguém estará pronto para a vinda de Cristo se não estiver vivendo como igreja de Cristo. Cristo não salvou uma pessoa. Cristo salvou centenas de milhares, de milhões. E ele não chamou uma pessoa de o seu corpo, de a sua noiva. Ele chama um coletivo que dá o nome de igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Então, não, você não é a noiva de Cristo. A igreja da qual você faz parte é a noiva de Cristo. Não, você não é o corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo. Então, quer viver preparado para o retorno de Jesus, faça parte da igreja. Partilhe e perceba como Jesus vai usando sempre o plural. Ele diz no versículo 19, isto é meu corpo dado em favor de vocês.
Eu gosto mais do texto mais antigo. Aqui eu acho que faltou, né? Eu gosto mais do em favor de vós. Vós é mais bonito aqui. Façam, ao plural de novo, e isso em memória de mim. Da mesma forma, ele fala com relação ao cálice. A nova aliança do meu sangue é derramada em favor de vocês. Viver preparado é viver igreja. E viver igreja é ter tempo de mesa. Ter tempo vivendo. Olha uma coisa interessante. Isso é tão forte no reino de Deus que o céu é comparado a um grande banquete. E olha, eu tendo a achar, eu tenho na minha interpretação que sim, nós vamos ter uma bela de uma refeição lá. Mateus 22 fala sobre o banquete no céu. Lucas 14 fala sobre o banquete no céu. Salmo 23. Prepara diante de mim uma mesa, na presença dos meus inimigos. Davi fala. Apocalipse 19 fala das bodas do Cordeiro e do grande banquete. Então, querido, a gente está replicando algo que acontece lá no céu. A mesa está posta para que as pessoas participem. A mesa de Cristo aponta para os valores do reino de Deus. Imediatamente depois dessa conversa, perceba o que aconteceu. Lê para mim o versículo Lucas 22, lê para mim do 24 ao 27. Lucas 22, do 24 ao 27. Pode ler. Surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Olha porque a mesa é tão importante. Primeiro de tudo, falando de uma maneira figurada, porque eu não sei como eram as mesas no tempo de Jesus, é muito provavelmente que elas fossem retangulares, com cabeceira, porque se fala constantemente disso. Mas na Igreja de Cristo a mesa é redonda. Por quê? Normalmente a cabeceira se dá a quem é mais importante, ou quem está próximo ali da cabeceira também é mais importante. Então, normalmente a cabeceira da mesa ali, a ponta da mesa, não sei se é a cabeceira que fala, para mim cabeceira de cama, mas deve ser isso aí. A ponta da mesa, quem senta, geralmente é o dono da festa. O rei, por exemplo, sempre se sentava. E os mais importantes para o rei se sentavam próximos à ponta da mesa. Não é assim no reino de Deus. Não há aqueles que são considerados os maiores. Se você quiser ser considerado maior, você deve agir como o menor. Ou seja, você tem que estar fora da mesa servindo. Uma coisa interessante no reino de Deus é que chega um momento que você vai aqui, ó, se alimentando da palavra de Deus. Você entra neste reino sendo alimentado. As pessoas vão lá e pregam o evangelho a você. As pessoas vão lá e ensinam a palavra de Deus a você. Se você estiver amadurecendo, você agora começa a se servir da palavra de Deus e se alimentar da palavra de Deus. Sabe o que vai me dizer se você está amadurecendo? Sabe o que vai me dizer se você de fato é servo, ou seja, um dos maiores do reino de Deus? Se você agora está dando de comer. Se você agora está alimentando, se você agora está servindo. Jesus era aquele que deveria estar assentado na ponta da mesa. Só que ele estava servindo. Estar pronto para o retorno o retorno de Deus, o retorno do rei, é estar servindo. E eu quero encerrar aqui com o trecho final.
aonde Jesus está no Getsêmani, com os versículos 39 a 42. Eles estão assim. Lucas 22, 39 a 42. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles e, a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quem está preparado para a vinda do rei deseja fazer a vontade do rei acima da sua. É por isso que está pronto para a perseguição. É por isso que testemunha até a morte. É por isso que está servindo a mesa. É porque ele quer fazer a vontade do rei. Você quer estar pronto para a vinda de Jesus, para o retorno de Jesus. Esteja pronto a fazer a vontade de Deus, principalmente quando ela for contrária à sua vontade. Jesus expressa aqui a humanidade dele. Ninguém quer sofrer. É antinatural. Deus não te fez para sofrer. Mas isso é consequência do pecado. E nós sofremos quando desejamos fazer a vontade de Deus, porque o mundo aponta numa direção e quer que todos vão para essa direção. Deus está dizendo, é uma conversão, é para o outro lado. Você vai na outra direção. Somente está pronto para o retorno de Cristo aquele que deseja fazer a vontade dele. Então, vamos nos preparar. Vamos continuar conhecendo mais o Senhor, a vontade dele. Vamos cada vez mais ter este desejo de servir como ele serviu, de viver esse tempo de mesa como ele preparou para nós, de estarmos no centro da vontade de Deus, como ele demonstrou até o fim. Amém? Muito Amém. bem, Obrigado, queridos. pastor. Muito bom. Obrigado pela presença dos alunos aqui no presencial. Estamos aí, então, caminhando para a reta final. Então, esteja aí atento, acompanhando. Estamos na lição 11, temos mais 2 lições antes de começarmos o novo tema do novo trimestre, aí no final desse mês, né? Então, participe conosco. Você que está acompanhando aqui, não deixou seu like, deixa a curtida. Não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, compartilha nas suas redes sociais também. É importante para que mais e mais pessoas possam estudar a Bíblia conosco juntos, tá bom? Deus abençoe sua vida. Um bom início de semana para você também. Obrigado, pastor Cristiano. Todos. Deus abençoe. Vamos nos preparar para a volta de Jesus servindo um ao outro. É esse o que nós temos. Amém.